Saudações! Vamos corrigir a prova de matemática que foi ministrada ao primeiro ano. Primeiramente, vou abrir aqui o software. Essa prova foi aplicada no laboratório de informática. Eu também utilizei uma prova clássica para que os alunos tivessem onde fazer os cálculos. Vou inserir aqui um nome para ilustrar essa videoaula e digitar aqui a turma. Essa prova é constituída por 10 questões e a primeira diz assim: construindo o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado no plano cartesiano, teremos. Aqui nós temos as alternativas e aqui os gráficos. Se o aluno observar com atenção, vai perceber rapidamente que essa é uma função quadrática. E uma função quadrática vai gerar como gráfico uma parábola. Isso significa que as alternativas B e D já estão automaticamente descartadas, o que nos deixa as alternativas A e C. Na alternativa A nós temos uma parábola com a concavidade para baixo e na C uma parábola com a concavidade para cima. O que vai determinar essa situação é o coeficiente angular. Se ele for positivo, como é o caso, a parábola tem sua concavidade voltada para cima. Então, essa é a alternativa correta. Se fosse aqui f de x igual a menos x ao quadrado ou menos 2x ao quadrado e assim sucessivamente, então teríamos uma parábola com a concavidade para baixo. Você percebe que dominando a teoria você resolve a questão sem precisar nem fazer cálculos. Mas, se o aluno não dominar a teoria, ele pode encontrar a resposta correta resolvendo a questão, no peito e na raça, construindo o gráfico. Vamos demonstrar isso aqui. f de x igual a x ao quadrado. Agora eu coloco o plano cartesiano. Vamos passo a passo. Aqui é o eixo das abscissas, esse outro, o eixo das ordenadas. Vamos inserir também uma tabela. Isso tudo foi demonstrado em sala de aula, várias vezes. O aluno poderia fazer esses cálculos, esses esboços na folha. Eu também solicitei que eles levassem uma folha de caderno em branco, caso fosse necessário mais espaço. Aqui eu coloco x e aqui o y. Agora eu vou inserir alguns valores aqui. Menos 2, menos 1, zero, 1 e por fim o 2. Inseri esses valores aqui na tabela, agora eu vou calcular, vou inseri-los na função e calcular suas respectivas imagens. Primeiro f de menos 2 é igual a menos 2 ao quadrado. Isso aí é igual a menos 2 vezes menos 2, que é igual a 4, positivo. Depois temos o f de menos 1, que é igual a menos 1 ao quadrado. Isso é igual a menos 1 vezes menos 1, que é igual a 1, positivo. Depois o f de 0, que é igual a 0 ao quadrado. Isso é igual a 0 vezes 0, 0 vezes 0, que é igual a 0. Depois nós temos f de 1, isso é igual a 1 ao quadrado. Aqui saiu um símbolo, 1 ao quadrado, isso é igual a 1 vezes 1, que é igual a 1. E por fim, o f de 2, que é igual a 2 ao quadrado, 2 vezes 2, que é igual a 4. E aí você já percebe que é uma função par, ou seja, f de x é igual a f de menos x. Agora eu vou inserir esses valores aqui na tabela. Vai ficar 4. Quando eu insiro menos 2, eu constatei que a imagem é 4. Quando eu inseri menos 1, constatei que a imagem era 1. Quando eu inseri 0, constatei que a imagem foi 0.
Quando eu inseri 1, constatei que a imagem foi 1. E quando eu inseri 2, constatei que a imagem é 4, logo na função par. Bom, agora, aqui no plano cartesiano, no canto direito, aqui com relação ao eixo das abscissas, aqui ficam os valores positivos, no canto esquerdo os valores negativos. Com relação ao eixo das ordenadas, na parte superior são os valores positivos, na parte de baixo os valores negativos. Menos 2, menos 1, certo? Agora aqui na parte superior, então, segundo a tabela, quando eu insiro menos 2, encontro a imagem 4. Ó, menos 2 está aqui no eixo das abscissas. Quando eu vou subindo, encontro aqui ó, 4. Então, vou marcar esse ponto, mais ou menos aqui. Quando eu insiro menos 1, encontro a imagem 1. Ó, menos 1 está aqui e 1 está aqui. Vamos dar a cor. Quando eu insiro 0, encontro a imagem 0. Isso aqui, ó, na origem. Quando eu insiro 1, encontro a imagem 1. Aqui no eixo das abscissas, nós temos esse valor 1. Quando eu insiro 1, nessa função, eu encontro a imagem 1, bem aqui. Mais ou menos aqui. Quando eu insiro 2, olha o 2 aqui no eixo das abscissas. Quando eu insiro 2 lá na função, o resultado do processamento, a imagem é 4, mais ou menos por aqui. Ó. Então você percebe que se esboçou aqui uma parábola. Agora, para ficar bem marcado, eu vou usar a ferramenta curva, essa aqui ó, do Paint, e vou clicar e arrastar. E agora eu vou puxar ela até que ela se encontre com a origem. Olha aí. Desenhou uma parábola com a concavidade para cima. Então o aluno poderia encontrar a resposta correta calculando, como fizemos aqui, ou com o domínio da teoria, encontra rapidamente. Certo? Deixa eu... Agora, então foi a alternativa C. Vou apagar essa resolução. Alternativa C, vamos para a segunda. O que são funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras, respectivamente? Frisei bastante isso em sala de aula, que respectivamente significa em ordem. Na alternativa A, as bijetoras são, já sei que não pode ser essa, não está na mesma ordem. Alternativa B, as injetoras são aquelas em que cada x pertencente a A leva a um único y pertencente a B, certo? Nas sobrejetoras, o contradomínio é igual à imagem, perfeito. E as bijetoras, né? As bijetoras são as duas, exatamente, essa aqui. Terceira questão. Sabendo que o gráfico abaixo é simétrico em relação ao eixo das ordenadas, o eixo y, identifique a paridade. É uma função sem paridade? Claro que não. É uma função ímpar? Também não. Seria ímpar se a simetria estivesse relacionada à origem. Não é o caso. Alternativa C, é uma função par? Exato. É uma função par. Quarta questão. Calcule f de menos 2 em f de x igual a 2x ao cubo mais 1. Vamos calcular. F de menos 2 em 2, no lugar do x eu ponho menos 2, ao cubo, mais 1. F de menos 2, né? Tá. F de menos 2 é igual a 2 vezes menos 2 ao cubo, isso vai dar menos 8. Por quê? É menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2.
2, 2, 4, 2, 4, 8. Menos com menos mais, mais com menos menos. Então, dentro do parênteses menos 8, depois mais 1. F de menos 2 igual 2 vezes menos 8, menos 16, mais 1. Então, F de menos 2 igual a menos 15. É a primeira, menos 15. Tá? Agora vamos apagar essa resolução. Vamos para a próxima questão, a quinta. Considere a função g de x é igual a x menos 2 dividido por 3x mais 4. Vamos escrever essa função aqui. X menos 2 dividido por 3x mais 4. O que o enunciado quer? 3x mais 4, né? Tá lá. Calcule o domínio de g de x e a função inversa. Se observa, temos uma fração aqui, ó, x menos 2 dividido por 3x mais 4. No denominador não pode ser zero, não existe divisão por zero. Então, vou colocar aqui 3x mais 4, diferente, vou colocar aqui o símbolo, esse tracinho aqui para representar o diferente, diferente de zero. 3x é diferente de menos 4. Vou colocar aqui esse traço para representar o diferente. Agora, x é diferente de menos 4 dividido por 3. O 3 passa para o outro lado dividindo. E vamos colocar o tracinho aqui para representar a divisão. Certo? Vamos ver qual alternativa tem isso aí. Não acabou ainda. Na alternativa A, x pertence aos reais, x diferente de menos 4/3. Pode ser essa aqui. Na B, x pertence aos reais, x diferente de 4/3. Não, não é essa. C, x pertence aos reais, x diferente de menos 5/3. Também não é essa. Na D, x pertence aos reais, x diferente de menos 4/3. Está entre a primeira e a última. O que mais quer essa questão? Calcule o domínio de g de x e a função inversa. Vamos inverter a função. Se eu calcular g de x, eu encontro a imagem, y. Agora essa parte aqui eu copio. Tá aí. Agora vem o primeiro passo. Primeiro passo, qual é o primeiro passo? Eu troco as incógnitas. Onde tem y eu ponho x, onde tem x eu ponho y. Então vai ficar assim. Ali está y, eu coloco x. X é igual. Do outro lado, no numerador tem x, eu ponho y. Tem que inverter. Y menos 2, vou colocar assim, dividido por 3, onde está x, eu ponho y. 3y mais 4. Agora, eu vou multiplicar esse 3y mais 4 por x. Vai ficar assim. X vezes, né, abre parênteses, 3y mais 4 é igual a y menos 2. Agora eu aplico a distributiva. 3yx mais 4x é igual a y menos 2. Agora eu passo o 4x para lá e o y para cá. Vai ficar 3yx menos y, que trocou de lado, mudou o sinal, igual, e o 4x passou para o outro lado, trocou o sinal também, ficou menos 4x
menos 2, certo? Agora eu posso colocar em evidência o y. Y, abre parênteses, 3x menos 1. Se eu multiplicar, eu volto para a situação anterior. 3yx menos y vezes menos 1 dá menos y. Volta para a situação anterior. Menos 4x menos 2. Bom, agora é o segundo passo. O segundo passo consiste em isolar o y. Então vai ficar assim, y é igual a menos 4x menos 2 dividido. Esse 3x menos 1 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Vai ficar aqui, ó, 3x menos 1. Pronto, invertemos a função, vamos colocar na notação aqui, ó, g de menos 1 x é igual a menos 4x menos 2 dividido por 3x menos 1. Invertemos a função. Vamos averiguar a resposta correta. Se você quiser ter certeza que isso aí está certo, que essa função inversa está correta, basta fazer o seguinte. Você joga aqui, por exemplo, 3. Aí calcula g de 3. Vai encontrar um resultado. 1/13. Depois você pega 1/13 e joga na função inversa. O que você tem que encontrar? Tem que encontrar 3. Certo? Bom, agora vamos marcar aqui a opção correta, que no caso está aqui, ó, alternativa D. X pertence aos reais, x diferente de menos 4/3, está aqui. E a função inversa, g de menos 1x é igual a menos 4x menos 2 dividido por 3x menos 1, certinho. Marcamos aqui a resposta. Agora deixa eu apagar esse cálculo aqui, liberar nosso espaço de cálculo. Voltar no software. Agora é a sexta. Sendo f de x igual a x ao quadrado menos 1 e g de x igual a 5x mais 3, encontre h de x, que é igual a g de f de x. Nós vimos também isso em sala de aula várias vezes. Composição de funções. Vamos escrever isso aqui. F de x, né? F de x é igual a x ao quadrado menos 1. E g de x é igual a 5x mais 3. 5x mais 3. O que ele quer? Ele quer h de x, que é igual a g de f de x. G de f de x. Certo. Então, h de x é igual a g de f de x. Quem é a função g? Olha a função g aqui. Então, vamos escrevê-la aqui. G de x é igual a 5x. Aqui não é igual não, aqui é mais 3. Aqui é mais, deixa eu conferir lá. 5x mais 3. 5x mais 3. No lugar do x, eu vou colocar f de x, porque olha só, g de f de x. Coloquei aqui a função g, e no lugar do x eu coloco f de x. Cadê f de x? Olha ela aqui em cima. Então eu vou multiplicar aqui, ó, por x ao quadrado menos 1. E isso mais 3. Agora 5 vezes... Qual manobra eu fiz aqui? Ó? No lugar do f de x, eu coloco... Nesse local aqui eu coloco a função f de x, tá vendo?
Primeira coisa que eu fiz foi colocar a função g. G de x igual a 5x mais 3. Agora, no lugar do x, eu substituo por f de x, como está dizendo aqui. Aí eu peguei x ao quadrado menos 1 e joguei no lugar de x. Agora eu vou multiplicar. Vou aplicar ali a distributiva. 5x ao quadrado menos 5 vezes 1, 5, mais com menos, menos. E o mais 3. Igual 5x ao quadrado menos 5 mais 3. Vai dar menos 2. Certo? Então, h de x vai dar 5x ao quadrado menos 2. Vamos conferir se tem essa resposta lá. Alternativa A, 3x ao quadrado menos 5, não. Alternativa B, 3x ao quadrado mais 5, também não. Alternativa C, 5x ao quadrado menos 2, é essa. A D está 5x ao quadrado mais 2, não. É a C mesmo. Vamos apagar aqui nossos cálculos. Agora a sétima. O gráfico das funções f e a inversa, f de menos 1, são simétricos em relação a quê? A mediana dos quadrantes pares? Não. A mediatriz dos quadrantes primos? Com certeza não. A bissetriz dos quadrantes pares? Também não. A bissetriz dos quadrantes ímpares? É isso aqui, meu amigo. É essa aí. A oitava questão. Se f de x é igual a f de menos x, então essa é uma função de que tipo? Ímpar? Claro que não. Par? Exato. É uma função par. F de x é igual a f de menos x. Sem paridade não, NDA também não. Agora, a nona. O que é a bissetriz dos quadrantes ímpares? É a reta que divide os quadrantes pares em partes iguais? Não. É uma reta que divide os quadrantes ímpares em partes iguais passando pela origem. Essa aí. É uma reta que divide os quadrantes ímpares em partes iguais passando pela origem. É a semirreta que corta os quadrantes compostos? Não. É a semirreta que corta os quadrantes primos? Também não. É a B. 10. Somente são invertíveis as funções de que tipo? Injetoras? Não. Sobrejetoras? Não. Bijetoras. Somente são invertíveis as funções bijetoras, ou seja, aquelas que são injetoras e sobrejetoras simultaneamente. Bom, assim que o aluno terminava a prova, ele levantava a mão, eu me dirigiria, eu fui até o terminal do aluno e olhava a questão, perguntava se ele tinha respondido todas, olhava a questão por questão para verificar se ele marcou tudo, depois clicava aqui em corrigir e aqui eu insiro a senha de correção. Beleza, todas as questões certinhas. Se alguma questão estiver errada, ele acusa aqui, ó. Por exemplo, se eu tivesse errado uma questão dessa aqui, aí apareceria aqui, questão errada. Certo? Aí no caso está tudo certo. Eu fiz algumas fotos da aplicação da prova. Estão aqui nessa pasta. Tomei o cuidado para que o rosto dos alunos não aparecesse, né? Como eu disse, essa prova foi aplicada no laboratório. Então aí estão os alunos fazendo as provas lá nos computadores. Como eu havia dito, tem uma prova clássica aqui para eles terem onde calcular, se bem que dá para fazer tudo no computador. Mas você viu que requer uma certa familiaridade com softwares, né? Então, para não criar essa dificuldade, eu liberei uma prova clássica para eles poderem calcular no papel e responder
tanto na folha quanto no software. Porque se acontece uma pane na máquina, o aluno não perde os dados. Tem ali a folha com as respostas dele, os cálculos dele, para que o professor, para que eu pudesse verificar, se preciso fosse, né? Tá aí a galera toda fazendo a prova. Aqui, nesse momento, eu estava inserindo a senha de correção para averiguar a nota desse aluno aí, por exemplo. Aqui eu já tinha terminado, já tinha saído, estava quase chegando em casa. Então foi um sucesso, correu tudo bem. Tivemos algumas notas boas, algumas notas na média e algumas notas baixas. Essas notas baixas eu falei com os alunos, olha, tem os trabalhos ainda para serem feitos, vocês têm o trabalho e tem mais uma avaliação. Tenho certeza que vocês vão conseguir. Caso não consigam, aí tem a recuperação e tem uma série de recursos aí para poder recuperar a nota, tá joia? Até a próxima.